A chegada do inverno sempre nos faz lembrar de coisas agradáveis, tais como bebidas quentes, passeios nas montanhas e algumas vezes a possibilidade de ver a neve. Mas para outras pessoas, principalmente as do hemisfério norte, onde o frio é mais intenso, a chegada do inverno traz o horror, porque é no inverno que o grande mal que vaga pelas florestas frias de lá aparece. Não que ele não esteja presente em outras estações, mas o inverno é a estação do Wendigo. E é sobre isso que iremos falar esta noite. Eu sou o René Kalberg. Bem-vindos ao Paralelo Maldito. Diz a lenda que uma pessoa torna-se um mendigo sempre que recorre ao canibalismo para sobreviver. É de consenso geral que essa é a causa mais comum da transformação de um ser humano em um mendigo, mas existem outras causas também, fora esta que é a mais conhecida. A segunda causa frequentemente mencionada é a possessão da pessoa pelo espírito demoníaco de um mendigo. E isso pode acontecer durante um sonho, onde a pessoa é chamada pelo espírito de um mendigo, ou quando a pessoa está em uma floresta andando durante a noite e encontra o espírito de um mendigo. Outra causa dessa transformação também pode ser o resultado da maldição de um xamã, através de um ritual de transformação, iniciando-se então uma metamorfose lenta e agonizante em uma entidade que deixa de ser reconhecível como a pessoa que costumava ser. Outros dizem também que os glutões e os gananciosos também estão condenados a se tornar um mendigo. Na América do Norte, dos Estados Unidos até o Canadá, o medo e o pavor desta criatura chega a tal ponto que os índios norte-americanos evitam a todo custo falar e até mesmo escrever a palavra mendigo, pois eles acreditam que apenas fazendo isso podem atrair a criatura. Embora as descrições possam variar um pouco, como veremos mais à frente, comum a todas essas culturas é a visão de que o mendigo é um ser malévolo, canibal e sobrenatural, que está fortemente associado ao inverno, ao norte, ao frio e à fome. Talvez semelhante ao Draugr da mitologia nórdica. A maioria dos contos indica que o mendigo sempre surge quando os ventos frios do norte começam a soprar. Eles surgem soltando gritos de uivos terríveis. São enormes criaturas gulosas, mas ao mesmo tempo magras e esqueléticas, e que aparentemente estão definhando. Sofrem de uma fome terrível, e é isso que consideramos a maldição do mendigo. Sua fome nunca poderá ser saciada e sua busca por novas vítimas será eterna. O mendigo está condenado a andar eternamente pela terra, roendo ossos e carne. Existem dois tipos de mendigos distintos entre si. O primeiro é dito tratar-se de uma grande besta de aparência demoníaca, normalmente com a cabeça ou crânio carcomido de um cervo, com os chifres desse animal também. Esse tipo de mendigo é o mais popular e conhecido, e é uma imagem muito difundida em filmes e em meios de comunicação. Mas no folclore tradicional dos algonquinos, povo norte-americano que habita o nordeste da América do Norte, o que vemos
certamente não descreve o Wendigo como uma criatura meio cervo, meio homem. Alguns dizem que esta é uma interpretação mais moderna dos Wendigos. A aparência mais tradicional do Wendigo está mais próxima de um cadáver abatido e em decomposição. Sua pele é esticada com extrema força sobre seus ossos, criando uma fina camada translúcida de carne desidratada, da qual seus ossos são bastante visíveis, a ponto de dar a impressão de que a pele irá estourar a qualquer momento. Sua pele varia de um branco doentio a um cinza cadavérico, tem dedos longos e finos com unhas afiadas que usa para rasgar suas vítimas em pedaços. A maneira mais fácil de descrever esse tipo de Wendigo é como um morto que parece ter ressuscitado do túmulo. Aonde quer que o Wendigo vá, é seguido pelo odor da morte e decadência. É uma criatura vil com dentes deformados e irregulares, que às vezes se assemelham a presas amarelas. Desta forma, o Wendigo pode ser uma criatura que se assemelha a um ser humano, mas garanto que eles são nada menos que o pior pesadelo que qualquer pessoa poderia querer encontrar. Este é o relato de um homem que morava em um trailer em uma floresta da América do Norte. Moro em um trailer em uma floresta perto de um lago. Nessa floresta existe um lugar em particular onde muitas vezes me sinto vigiado e ouço assobios estranhos. Um dia eu casualmente entrei neste local da floresta. Já estava escurecendo, mas ainda se podia ver claramente. Nesse dia tive a nítida sensação de estar sendo observado. A sensação era muito maior, muito mais forte, então eu resolvi voltar para o meu trailer. Jantei e já me preparava para dormir, quando tive uma vontade irresistível de ir ao banheiro. Não tenho banheiro no meu trailer e, para piorar, não se tratava de um simples xixi. Se fosse apenas isso, eu teria feito do lado de fora do trailer mesmo. Quase no meio da floresta existe um banheiro construído pelos guardas florestais. Não vi outra saída a não ser ir até o meio da floresta neste banheiro. Extremamente inseguro e com medo, peguei minha lanterna e fui para lá. Chegando lá, enquanto me sentava no vaso sanitário, comecei a ouvir passos e ruídos do lado de fora. E logo em seguida, um longo rugido, talvez mais parecido com um guincho. Tranquei a porta do banheiro por dentro, e assim que a tranquei, pude ouvir como se uma criatura enorme tentasse arrombar a porta. Fiquei tão apavorado que, mesmo sendo ateu, tremi e rezei. Havia um machado no banheiro. Peguei o machado e o apertei nas mãos com toda a força enquanto eu rezava. Passei várias horas dentro do pequeno banheiro, torcendo para que a criatura não arrancasse a porta. Devido à tamanha violência das pancadas, o pequeno banheiro de madeira era sacudido fortemente para todos os lados. Achei que ele não fosse suportar até. Depois de algumas horas, tudo ficou calmo. Criei coragem e saí do banheiro. Haviam marcas de garras e arranhões por toda a parte de fora do pequeno banheiro. Em uma outra noite, depois dessa, ouvi o mesmo barulho do lado de fora do trailer. Fui espiar pela janela e vi uma criatura magra e alta me olhando do lado de fora. Assim que apontei a lanterna, ela fugiu pelas árvores com uma rapidez tão absurda que com certeza aquilo não era um ser humano. Ela tinha olhos profundos e vermelhos que me olhavam fixamente à noite. Amo esse lugar e ainda continuo morando aqui, mas meus pais têm uma pequena casa na cidade. Então, caso as coisas voltem a acontecer ou fiquem piores, eu tenho a opção de ir para a casa deles. Este é o relato de uma fazendeira norte-americana que pede ajuda. Diz ela: eu e minha família acreditamos que estamos sendo perseguidos, caçados e assombrados por um mendigo. Isso vem acontecendo já há alguns anos. Vivemos em uma fazenda e essas entidades estão aparecendo com mais frequência do que nunca. Meus filhos estão com medo, pois já ouviram várias vezes à noite, assim como eu e meu marido também. É uma enorme criatura, magra com uma cabeça de animal, com chifres imensos, sempre perambulando pelo lado de fora da nossa casa no escuro.
Acreditamos que aquilo tenta entrar em nossa casa de vez em quando. Os vislumbres que vi à primeira vista parecem ser um ser humano nu, mas com a cabeça de um animal, com galhos enormes, e se move com extrema velocidade, mais rápido do que eu sou capaz de observar. Ele espia pelos cantos do lado de fora da casa, imita gritos humanos e de animais também durante a noite. É assustador. Encontramos a porta arrombada de um pequeno galpão que temos para guardar alimentos, assim como a porta da garagem também. Não há explicação para isso. Vivendo em uma fazenda, estamos acostumados aos sons de coiotes uivando, latindo e diferentes animais gritando quando atacados. Os gritos que temos ouvido ultimamente não são os mesmos sons de ataques de coiotes ou de outros animais normais da fazenda. São gritos que soam humanos. São gritos de gelar o sangue. Eu nunca ouvi nada parecido antes. Não sei se é algo que possa ser feito para mantê-lo afastado. Acredito que essa entidade maligna deve ter vindo da mata fechada, do fundo inexplorado da floresta. Preciso de ajuda para mantê-lo afastado de nós e mandá-lo embora para sempre. Alguém pode nos ajudar? Este é o relato de 2 nativos norte-americanos que moravam em uma reserva indígena no Canadá. Segue o relato. Somos nativos americanos de uma reserva no Canadá. O que irei relatar aqui aconteceu conosco já há algum tempo. Acho que foi há uns 14 anos atrás, talvez mais. Não me lembro exatamente quando, éramos muito jovens nessa época. Eu estava assistindo TV uma noite quando meu sobrinho bateu na porta. Convidei-o para entrar e ele disse: "Tio, eu ouvi alguém chorando na estrada enquanto eu vinha para cá." Saímos para fumar um cigarro e perguntei para ele onde ele tinha ouvido aquele choro. Ele apontou na direção de um campo que levava perto da casa do meu tio, que era pecuarista. Eu não tinha nenhuma arma naquela hora, então peguei um taco de beisebol e meu spray de pimenta e fomos caminhando até o local. Estávamos em uma área do quintal em que os ursos costumavam entrar ou passar por lá de vez em quando, e nossos cães sempre latiam para nos avisar da presença deles. Eu dei ao meu sobrinho o spray de pimenta e a lanterna e disse a ele que achava que poderia ser um lince, pois eles têm sido vistos por lá de vez em quando. Quando eu ia dizer para ele ficar de olho no brilho dos olhos do suposto lince, nós dois vimos um par de olhos brilhantes no escuro. O que quer que essa coisa fosse, não era nenhum lince. O que vi na nossa frente, a uns 9 metros de distância, sentado como um sapo, era algo acinzentado, pálido, magro, com braços e pernas muito compridos. Ele tinha dentes grandes, totalmente irregulares e pontudos. Parecia estar morrendo de fome, pois seus ossos eram visíveis através de sua pele emagrecida. Ele tinha olhos muito grandes que pareciam pretos e sem pupilas. Mais curioso do que com medo, e provavelmente estúpido também, eu me aproximei e ele se afastou de nós caminhando para trás como se fosse um caranguejo, sumindo no mato alto sem deixar marcas. O que quer que fosse essa coisa, não deixou sinais para qual direção tinha ido. Voltei para onde meu sobrinho estava e ficamos de costas um para o outro observando, pois parecia que estávamos prestes a ser emboscados por essa criatura. Meu sobrinho começou a acender a lanterna para tentar olhar para onde ele poderia ter ido, quando então pudemos vê-lo em pé, atrás da cerca que delimita a fazenda do meu pai. Ele estava de lado para nós, um pouco curvado e lentamente inclinado em nossa direção, para nos olhar. Quando apontamos a lanterna sobre ele, simplesmente ele desapareceu e nós não o vimos correr nem se mover. Nós acendemos a luz em todas as direções, tentando ver onde ele poderia estar, mas não o encontramos. Foi então que eu achei melhor voltarmos para casa imediatamente. Literalmente, voltamos andando de costas por todo o caminho, de volta, sem tirar os olhos da área que o vimos pela última vez. Assim que voltamos, ficamos na varanda novamente fumando outro cigarro, tentando acalmar nossos nervos e tentando entender o que tínhamos acabado de ver. E quando eu estava prestes a dizer a palavra Wendigo, antes de terminar de pronunciar a palavra, ouvimos ele gritando na entrada da garagem, e isso congelou nosso sangue. Porque era um grito
que nunca ouvimos antes. Sabemos como são os leões da montanha e outros animais, mas isso não era o grito de nenhum animal conhecido por nós. Ficamos no mesmo lugar, tentando encontrá-lo com nossa lanterna, mas não conseguimos ver nada. Não havia mais nada naquele local. Ficamos surpresos quando notamos que os cachorros que tínhamos, de repente, apareceram do nada. Foi quando percebemos uma coisa que não tínhamos notado. O tempo todo, os cachorros que sempre estavam por perto, porque eles geralmente nos seguiam quando saíamos, desta vez estavam todos escondidos. Os cães terem aparecido novamente foi um sinal para nós de que aquela criatura tinha ido embora. Eu e meu sobrinho concordamos em uma coisa: esperamos nunca mais ver ou ouvir aquela criatura. E não culpo os cães por terem se escondido, porque se eu soubesse o que havia naquele campo naquela noite, eu mesmo teria me escondido também, porque era um mendigo. Nunca devemos subestimar as lendas e as histórias contadas pelos antigos, pois muitas dessas lendas podem não ser apenas ingênuas fantasias supersticiosas como muitos pensam. E quando menos esperarmos, já poderá ser tarde demais para nós. Afinal de contas, como dizem por aí, todo cuidado é pouco. E por hoje ficamos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, ou quem sabe sendo observados por um par de olhos brilhantes, escondidos na escuridão, apenas à espera de uma chance para saciar sua fome, que é imensa. Boa noite.